Você já percebeu que tem muito conteúdo bom? Tipo, por exemplo, com visual bonito, com feed extremamente organizado, mas que não gera resultado, não gera venda e nem posicionamento. E sabe qual que é o pior? Eu tenho certeza que você nem percebe esse problema. Então fica nesse vídeo, porque o propósito desse canal é que você entre aqui de um jeito e saia de outro, para que realmente você entenda, aprenda e saia também aqui reflexiva sobre qualquer assunto. Então, se você caiu aqui de paraquedas, muito prazer. Eu sou Duda Freitas, estrategista de conteúdo e mentora para empresários que desejam se impactar de uma forma positiva nas redes sociais com um posicionamento muito forte e um conteúdo realmente estratégico. Então, aqui eu trabalho com meu marido e a gente atende clientes através, de gestão de redes sociais e mentoria. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre 6 erros que eu separei aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a conseguir criar um conteúdo que realmente vai te posicionar, vai te vender e vai te gerar resultados tangíveis. E melhorar essa sua comunicação, porque talvez a sua comunicação esteja um pouco desalinhada com o que você quer transmitir. Bom, e o primeiro erro é você criar para agradar e não para posicionar. Quando você cria um conteúdo pensando só em viralização, em só curtidas e likes, você entra num ciclo de autoproteção, sabe? Você só posta o que é seguro, o que deu certo, o que dá para replicar. E aí fica um resultado muito raso. Então fica um conteúdo muito raso, né? Eu acredito que esse é um dos principais questões dos empresários, né? Porque aqui o foco é o público ser empreendedores, né? Com quem eu converso. Mas você pode ser marca corporativa, você pode ser influenciador ou começando a criar conteúdo nas redes sociais. Então, eu acredito que é muito importante esse ponto, porque às vezes a gente tenta só agradar o público, só ter essa obsessão por números, sabe? Isso atrapalha muito o nosso sucesso no digital. E o sucesso pode ser várias coisas, tá? Para mim, sucesso é uma coisa, para você, sucesso é outro, mas falando em números no digital, a gente não pode criar um conteúdo para agradar outra pessoa, porque não vai fazer sentido. Se a gente quer resultados tangíveis para o nosso negócio, trazer resultados que realmente vão impactar o nosso negócio ou servir a outra pessoa, a gente não pode ficar pensando só em conteúdos que dê like ou vai viralizar o número de seguidores, porque isso não vai te posicionar quanto marca, seja pessoal ou corporativa. Então, entenda que o bom conteúdo, ele não agrada todo mundo, até porque a gente nem consegue agradar todo mundo, né? Eu falo que quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então, um bom conteúdo mesmo, estratégico, né? Ele não vai agradar todo mundo. Na verdade, ele vai afastar quem não é o seu público, né? Então, essa é a comunicação estratégica que a gente utiliza aqui dentro, né? Da nossa empresa. O que que acontece? Se a gente está fazendo um conteúdo que não está atraindo as pessoas certas, é porque a comunicação ela está desalinhada. Então, se eu faço um conteúdo, por exemplo, eu sou estrategista de conteúdo, começo a fazer conteúdos que vão atrair social medias, agências de marketing ou profissionais do marketing, esse não é o meu público são empresários. Então, tá vendo como a comunicação ela tem que ser muito clara, tem que ser muito assertiva? Então, esse é o primeiro ponto. Bom, simplesmente acabou a bateria do microfone, então provavelmente ali um pouco do áudio ficou diferente, mas eu já troquei o microfone, então vamos seguir. Bom, o segundo erro é você informar sem provocar. E o que eu quero dizer com isso? O conteúdo educativo, o conteúdo técnico, o conteúdo bonito, ele não é ruim, jamais, não é sobre isso. Ele só não gera transformação nenhuma quando ele não vem com opinião, com posicionamento, sem história, sem ponto de vista. Eu falo que informação sem perspectiva é tipo Google com carinha de Canva. Então, se você quer ter autoridade, se você quer se posicionar no mercado de uma forma diferente, você precisa ter voz. Não você falar sobre uma pauta sem um posicionamento, sem uma opinião, sem uma história, né, por trás disso. Então, é muito importante que você informe e provoque ao mesmo tempo. Porque você fazer um conteúdo só vou educar ali a minha audiência, vou só fazer um conteúdo educativo, eu sei que muita gente fala isso, sobre os funis de conteúdo, sobre o funil de nível de consciência que você tem que educar o seu público, mas existem estratégias por trás de tudo isso. Então não adianta você educar sem você gerar esse desejo, essa provocação de é ali que eu quero estar, é aquele produto que eu quero comprar, é aquela pessoa que eu quero acompanhar, sabe? Então, se você não se posiciona
e não gera esse desejo na audiência, fica muito mais difícil de você se destacar. Porque hoje em dia é muito importante, tá, eu falar sobre isso, porque hoje em dia as pessoas estão querendo mais conteúdos com profundidade. Um conteúdo que a gente acha no ChatGPT, no Google, no TikTok, aqui no YouTube, a pessoa ela não vai querer acompanhar, porque se ela acha em todas essas plataformas, por que ela vai querer te acompanhar, entende? E o terceiro erro é esse aqui também, é muito interessante. Falar da solução sem deixar o problema claro. Então, eu tenho certeza que você já produziu um conteúdo assim. Esse método vai mudar a sua vida. Mas se a gente for parar para pensar em que método? Mas mudar o que na minha vida? E o que eu tô passando na minha vida que o seu método vai mudar? E aí você esquece da dor que ele resolve. Ou seja, se você fala do método, mas não fala da dor que ele resolve ou do desejo dele, né, do desejo das pessoas conquistarem algo com o seu método, fica muito difícil você conseguir gerar esse resultado. Então, o problema ele vem antes da promessa, tá? E é ele que torna a sua solução muito mais relevante. Então, eu falo aqui que você precisa, tá vendo que tudo tá muito ligado, então você precisa gerar esse desejo para você saber ofertar e a sua promessa ser redonda e muito forte. O quarto erro, ser mais didática do que desejável. Se todo o conteúdo ele é educativo, explicativo e ele não tem essa magnética, né, algo que conecta a pessoa, ele só educa, mas ele não ativa. Quem educa demais sem gerar esse desejo vira uma pessoa qualquer que está explicando sobre um assunto e não vira um especialista no assunto, sabe, um expert nisso. Então, o equilíbrio nesse ponto é conteúdo que posiciona, conteúdo que vende, conteúdo que envolve. Então, eu sei que às vezes a gente quer explicar demais, ser didática, e isso é ótimo. Na verdade, você precisa ser muito didática e explicar de um jeito prático para sua audiência, para que ela entenda na linguagem mais fácil possível. Mas também a gente precisa saber gerar esse desejo, porque nesse equilíbrio de conteúdo que vai te posicionar, então você vai educar, vai envolver e vai criar essa conexão, é muito importante para você gerar os seus resultados. Bom, então vamos para o próximo erro, tá? Então eu separei aqui o quinto erro, que é o seguinte: não ter uma ideia clara para o conteúdo. Isso aqui é essencial. Então, por exemplo, se você faz um conteúdo que você tem uma ideia que você quer educar, que é informativo, mas não tem um objetivo por trás desse conteúdo, aí confunde tudo. Então, não adianta nada você querer educar, aplicar funil de conteúdo e se posicionar e fazer aquilo e assado e não fazer uma CTA clara. Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas fazendo conteúdos assim. Então, compartilha com os amigos, curte, comenta e salva. Isso gera uma confusão mental na cabeça das pessoas. Então, ela não vai querer compartilhar, depois curtir, depois comentar, depois salvar. É muita informação ao mesmo tempo. Então, quanto mais a gente ajudar nesse processo, melhor ainda. Então, fazer uma chamada de ação muito clara. Então, compartilha com os amigos se você conhece alguém que é desse jeito. Então comenta aqui se isso fez sentido para você. Então, criar um conteúdo também que vai deixar uma chamada de ação muito clara, isso vai facilitar para que a sua audiência faça uma ação muito clara também. Então, por exemplo, se for para comentar, então é para comentar. Se é um conteúdo para gerar demanda, ou seja, atrair novos seguidores, então você vai fazer uma CTA para chamar para o seu perfil. Então, começar a te seguir. Se for um conteúdo para gerar lead, então é para comentar ali e você faz a automatização. Então, tem várias formas de você fazer isso, porque o conteúdo, é importante você saber que o conteúdo, ele sempre tem que ter um objetivo só. É claro que hoje, com muita estratégia, você consegue, por exemplo, um objetivo que é para se posicionar, um conteúdo de posicionamento. Às vezes você consegue gerar demanda e fazer conversão ao mesmo tempo, porque o posicionamento ele é muito, muito forte. Então, se você souber isso, em um vídeo você consegue fechar os três, tá? Então, mas o objetivo tem que ser um só quando você for produzir o seu conteúdo. Então, não queira fazer tudo ao mesmo tempo. Vai por partes e aí, por exemplo, tô aqui fazendo esse conteúdo no YouTube. Então, eu tô me posicionando como especialista, te ajudando nisso. E aí, eu vou pedir para você se inscrever no canal e comentar aqui o que você achou desse vídeo, se faz sentido para você. E também vou deixar aqui na descrição os links importantes para ter acesso ao meu conhecimento e ao conhecimento do meu marido. Você entendeu que eu já me posicionei, já consegui gerar uma venda até então e ter o engajamento? Então, às vezes, a gente consegue linkar tudo isso, mas
é importante a gente ter um objetivo só. Então, o objetivo aqui nesse vídeo é te ajudar em relação aos conteúdos. O último erro é assim, é crucial a gente falar disso, tá? Eu ia fazer esse vídeo com 5 erros, mas eu quis adicionar esse bônus porque eu vejo muita gente ainda fazendo isso. Se apresentar nos vídeos. Nos vídeos e no carrossel lá no Instagram, né? Mas é muito importante falar disso porque tem muita gente ainda que começa aqueles vídeos assim. Oi, meu nome é Duda, sou estrategista de conteúdo e nesse vídeo eu vou falar sobre os erros cruciais que você não pode cometer no seu conteúdo. E eu acredito que nesse momento que você se apresenta, né, para você ter noção, 3 primeiros segundos, o consumidor, né, a audiência, ela já consegue entender na cabeça dela se ela vai continuar no seu conteúdo ou não. Então, se nesses 3 segundos você está se apresentando, ela vai pular o seu vídeo, ela não vai querer participar ali e não vai reter a atenção da audiência. Então, é importante que essa apresentação e seja de uma forma sutil, tanto no começo quanto no meio. Então, dependendo ainda também do vídeo, se for necessário. Então, aqui no YouTube eu gosto muito de fazer a introdução. Você viu que eu fiz o gancho, a introdução do assunto, depois me apresentei. Porque tem gente que vem de vários lugares no YouTube. Então, para a pessoa entender que eu posso falar desse assunto, que eu sou especialista nisso e não qualquer pessoa que está falando sobre o assunto, então eu gosto de me apresentar, porque isso faz sentido. Agora, no vídeo no Instagram, no TikTok, você fazer vídeos que vão mais direto ao ponto e não ficar se apresentando, tá? Então é importante você sempre entender que nesses 3 primeiros segundos não se apresente. Então você já fala com o público o que você realmente deseja passar ali na sua mensagem. Então deixar isso muito claro, porque é o jogo da atenção, né, gente? A gente tá buscando essa atenção constante, porque é tanto conteúdo, é tanta informação, é tanta gente falando várias coisas que a gente nem lembra mais quais conteúdos a gente consome, né? Eu gosto de fazer esse desafio, que eu duvido que você tenha lembrado aí nesse momento 10 conteúdos que você assistiu hoje. Não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo, mas tenta lembrar de pessoas, temas, formatos. Eu duvido que você consiga lembrar de 10 conteúdos. Então, é claro que a gente quer se destacar, quer se diferenciar, então a gente pode ir ajustando esses erros, né? E também esse último aqui, que é sobre se apresentar. Então, falar direto o gancho, tá? E depois o conteúdo e depois a CTA. Você tendo essa estrutura de roteiro, já vai facilitar muito para que você tenha resultados realmente no digital. Bom, e para a gente finalizar e eu contextualizar aqui para você, entenda que o conteúdo estratégico ele não é sobre quantidade, sim qualidade. Mas claro, no começo, se você estiver criando conteúdo, é importante você entender que existem fatores, tá? Então, por exemplo, se você está começando, é importante que você foque mais na quantidade mesmo. Claro que se você conseguir fazer com qualidade, vai ser melhor ainda. Mas se você não conseguir, e isso te travar demais, vai pela quantidade. Mas não se engane, tá? Eu prezo muito pela qualidade, como eu falei, eu sou estrategista de conteúdo, mas eu também sei que a quantidade ele vai te ajudar a analisar o que tá dando certo e o que não tá dando. Entendeu? Então, é ali que você vai construindo a sua qualidade também. E se você cometeu algum desses erros, ótimo, porque agora você pode corrigir com consciência. Então, se esse vídeo fez sentido para você e se você gostou de estar aqui comigo aprendendo um pouco mais sobre conteúdo, posicionamento, já se inscreve no canal, fica aqui para o nosso time, porque aqui a gente fala sobre conteúdo como parte de um negócio real mesmo, e não de trends e fórmulas mágicas e conteúdo e postzinho, tá? E se você quiser me contar qual desses erros você mais se viu fazendo, comenta aqui porque eu leio todos os comentários e eu vou adorar saber e te ajudar mais, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Beijo!